Sabe qual é o preço da carne hoje no açougue? Eu sei. Sei o número que está na etiqueta. Aquele que a gente olha e sente um frio na espinha. Mas a verdade é que tem um outro preço. Um que não vem escrito em lugar nenhum, que eu comecei a pagar há 30 anos. Um preço que me fez, em muitas e muitas noites, vender a minha própria carne para poder comprar a que ia para a panela do meu filho. Vocês me conhecem hoje como a Sônia da Marmita, a avó que faz o melhor tempero do bairro, que por sempre com um sorriso cansado, mas está sempre de pé. Mas antes de ser avó, antes de ser cozinheira, antes de ser a mulher forte que todo mundo pensa que eu fui uma mulher no fundo do poço. Uma mulher que a fome empurrou para um lugar escuro, um lugar onde nenhuma mãe, nenhuma mulher deveria ter que entrar. E essa história, a minha história de verdade, ela sempre começa do mesmo jeito, com o preço do bife. Meu dia começa às 4 da manhã. É um ritual. O bairro, o Jardim da Luta, ainda está dormindo, mas esse apelido não é à toa, porque a luta aqui nunca dorme de verdade. Eu ouço o primeiro ônibus roncando lá longe, o cachorro do vizinho que late para a própria sombra, e sei que está na minha hora. A minha cozinha já está acesa. A luz amarelada em cima da mesa, as panelas velhas, mas brilhando de tão areadas. Esse é o meu campo de batalha. O cheiro do alho e da cebola estalando no óleo quente é o meu bom dia para mim mesma. Eu sou marmiteira, faço comida para fora, 30, 40 quentinhas por dia. É o meu sustento, o que paga o meu aluguel, a minha luz. Alimento o batalhão de gente que rala o dia todo debaixo do sol. Os pedreiros da obra nova, as moças da loja de tecido, o pessoal da oficina mecânica. Eles comem a minha comida e dizem: Dona Sônia, que tempero de mãe. Eu sorrio, agradeço, mas por dentro essa palavra tem um peso que eles nunca vão saber. Eles não entendem que cozinhar para mim não é só um trabalho. Foi a armadura que eu vesti para sobreviver. Cada prato de comida que sai daqui é uma prova de que eu venci. Pelo menos por mais um dia. Nessa semana, a rotina mudou um pouco. Seu Clodoaldo, o mestre de obras, me fez um pedido especial. Sônia, capricha num bife à parmegiana pra gente, pra comemorar o fim da laje. Tá aqui um adiantado. E me botou na mão uma nota de R$ 100, amassada de suor e de trabalho. Caprichar. A palavra ficou dançando na minha cabeça. Para ele, um homem de mão calejada e barriga roncando, caprichar significa alcatra. Bife alto, macio, de primeira, carne nobre. Mas para mim a palavra caprichar hoje significa uma batalha com a calculadora, uma briga com o meu orçamento que já vive no limite. O queso, o óleo, o gás que está pela hora da morte, as embalagens de alumínio, tudo isso some perto do monstro principal, o preço da carne. Precisei ir ao açougue. Não tinha jeito. Saí de casa umas 8 da manhã, com o sol já esquentando o asfalto remendado do Jardim da Luta. Andar pelo bairro é como folhear um livro que eu conheço de cor. Eu cumprimento a dona Elvira, que vai à calçada com uma teimosia santa todo santo dia. Aceno para o rapaz da bicicleta, que entrega pão e sonho para tanta gente. Desvio do buraco de sempre, o buraco que a prefeitura finge que não existe. As casas são um retrato da gente daqui. Um muro sem reboco do lado de um vaso de 11 horas florido. Uma janela com grade de ferro do lado de uma cortina de chita limpinha. É a nossa vida. Um remendo de luta e de beleza, de dureza e de teimosia. O açougue do povo tem a fachada desbotada, mas o seu Acácio, o dono, mantém tudo um brinco por dentro. O cheiro de carne fresca me atinge assim que eu entro. Um cheiro que para muita gente é de fartura. Para mim, é um cheiro de respeito, de medo. Seu Acácio me recebe com aquele vozão dele. Fala, minha querida Sônia, veio buscar o rancho do batalhão? Eu forço um sorriso. Hoje o pedido é de luxo, Acácio. Meus olhos correm pelo balcão de vidro. As peças de carne estão ali, como joias vermelhas. A picanha, o contrafilho e a alcatra. Linda, limpa, imponente. Meus olhos caem na plaquinha de plástico, no preço. E naquele momento tudo para. O barulho do açougue some. A voz do Acácio fica longe, como se viesse do fundo de um poço. Aquele número escrito em caneta preta não é só um número. É um portal. Um soco no estômago que me joga 30 anos para trás.
E eu não sou mais a Sônia de 55 anos, a marmiteira respeitada. Eu volto a ser a Sônia de 25. Magra, assustada, com um filho pequeno pela mão e um buraco no lugar da alma. Eu tinha 25 anos. O meu marido, o Robson, tinha morrido há 6 meses. Um acidente besta numa obra no centro. Um andame que cedeu. Rápido, brutal. Ele era um homem bom, cheio de sonhos. Sonhava em comprar um terreno, em construir nossa casa, em ver o Marcos, nosso filho, virar doutor. E, de repente, todos os sonhos viraram pó. Ele me deixou com o Marcos, de 4 anos, e um vazio que era tanto do coração quanto da despensa. O pouco dinheiro do seguro, da ajuda dos parentes, acabou como água escorrendo pelo ralo. A gente morava num barraco de madeira nos fundos do terreno de uma tia, um lugar que era um forno no verão e uma geladeira no inverno. E naquele dia específico, a fome não era mais uma ameaça, era um fato. O armário estava vazio. A geladeira, desligada para não gastar luz, só tinha uma garrafa com água. Meu Marco choramingava no meu colo, o rostinho sujo de poeira. Mãe, tô com fome. Essa frase. Meu Deus, essa frase é a pior sentença que uma mãe pode ouvir. É um atestado de fracasso. É uma faca que entra e revira tudo por dentro. Eu mesma já não comia nada de verdade há uns 2 dias. Era café ralo e o pão duro que uma vizinha me dava. Mas a fome dele, a fome de uma criança é diferente. É uma urgência que cala qualquer outra dor. Eu andei o dia todo atrás de um bico. Bati em tantas portas. Para lavar roupa, para fazer uma faxina, para cuidar de um idoso. Qualquer coisa. As respostas eram sempre as mesmas. Já temos gente. A coisa tá fraca, minha filha. Deixa seu nome aí, a gente liga. Ninguém nunca ligava. As portas se fechavam na minha cara, uma atrás da outra. E a cada não, a minha esperança diminuía e o meu desespero crescia. No fim da tarde, arrastando os pés e a alma, passei na frente de um açougue. O cheiro de carne assando num espetinho na porta me fez ficar tonta. Meu estômago se contorceu numa mistura de desejo e de náusea. Foi quando eu vi uma família saindo de lá. O pai, a mãe, uma menininha. O pai carregava um saco plástico transparente e dentro eu vi com uma clareza que doía os olhos um pacote de bifes. Bifes grossos, vermelhos, perfeitos. A menininha tomava um sorvete. Eles entraram num carro e foram embora. Uma cena banal. Uma cena de uma vida normal, que para mim parecia um outro universo. Eu fiquei ali, parada na calçada, segurando a mãozinha do Marcos, e aquela imagem quebrou o que ainda restava de mim. Senti-me um nada, um bicho, invisível. Eu e meu filho, com a nossa fome, éramos invisíveis para aquele mundo de carros e de carne e de sorvete. Criei coragem e entrei no açougue. O dinheiro que eu tinha no bolso, umas poucas moedas, mal dava para comprar 1 quilo de arroz. Olhei para as peças de carne no balcão e os preços eram como uma piada de mau gosto. E então eu vi, num canto, num balde, os ossos, os restos, o que se vendia para fazer sopa, para dar sabor à água. "Que a senhora vai querer?" o açougueiro perguntou, impaciente. Eu senti uma vergonha que queimava o meu rosto, uma humilhação tão grande que quase não consegui falar. "Quanto custa o quilo do osso?" A minha voz saiu como um fiapo. Passei a noite inteira fervendo aqueles ossos. O barraco ficou todo enfumaçado. E eu ali, mexendo aquela panela com água e osso, tentando extrair dali um milagre, o fantasma de um caldo de carne. As lágrimas desciam pelo meu rosto sem parar. Eu não chorava só pela fome. Eu chorava pela humilhação, pela raiva, pela injustiça de um mundo onde uns comem picanha enquanto outros fervem osso. O choro do Marcos fraco e faminto era a trilha sonora da minha derrota. Foi naquela noite, olhando para a cara do meu filho dormindo, a barriguinha roncando de fome, que o desespero mudou de cor. Ele deixou de ser quente, desesperado e virou uma coisa fria, calculista. Uma voz dentro da minha cabeça, uma voz que não parecia minha, começou a sussurrar. Dizia que a minha dignidade não enchia o barrigo do meu filho, que a minha vergonha não faria ele parar de chorar, que se eu não podia pagar pela carne no açougue, talvez eu tivesse que começar a cobrar pela minha carne, a vender o único bem que me restava, o meu corpo. A ideia era monstruosa, era o fim de tudo que eu achava que eu era, mas a imagem do meu filho com fome era mais forte, e eu fiz uma promessa silenciosa para ele ali, no meio da fumaça e das lágrimas. Amanhã
Você vai comer carne. Não importa o preço que eu tenha que pagar. Sônia, tá tudo bem, minha filha? A voz do seu Acácio me puxou de volta para o chão frio do açougue, para a luz branca dos refrigeradores. Eu pisquei, a fumaça da sopa de ossos se dissipando. A sombra daquela jovem desesperada ainda estava ali, colada nas minhas costas. Mas na minha frente estava o seu Acácio, um homem bom, trabalhador, me olhando com genuína preocupação. Tudo bem, sim, seu Acácio. É que o preço assusta a gente, né? Eu respondi, a voz um pouco rouca, arranhada pela poeira da memória. Assusta mesmo, minha amiga. A gente compra caro, vende caro e ainda houve reclamação. O povo acha que a culpa é da gente, mas a corda sempre arrebenta do nosso lado também. Eu balancei a cabeça. Eu entendia. A luta dele era minha luta. Era a luta de todo mundo ali. Eu olhei para o Catra, o símbolo de um luxo impossível. E depois olhei para o acém, a carne do dia a dia, a carne do possível, a carne da luta. Era com ela que eu fazia os meus milagres. Me vê 2 quilos de acém, por favor, e corta uns bifes bem bonitos para mim, que nem você sabe fazer. Enquanto ele manejava a faca com a perícia de um cirurgião, cortando a carne com respeito, eu me vi no reflexo do vidro do balcão e eu vi as duas Sônias. A de hoje, de 55 anos, com o rosto marcado, cansada, mas de pé. E a sombra dali 25, a que fez o que precisava ser feito para que o filho dela sobrevivesse. Nós duas ali, separadas por 30 anos de batalha, mas ligadas para sempre por aquela noite e pelo preço da carne. Eu paguei, agradeci e saí do açougue. O saco de plástico na minha mão parecia pesar muito mais do que 2 quilos. Não era só o peso da carne, era o peso da memória, o peso de uma vida inteira de segredos. Enquanto eu caminhava de volta para casa, para a segurança da minha cozinha, eu sabia de uma coisa. O bife à parmegiana que eu ia fazer naquele dia ia ter o melhor dos meus temperos. Ia ter alho, cebola, amor, cuidado, mas ia ter também um ingrediente secreto que só eu, no silêncio do meu coração, iria sentir. O gosto amargo e persistente do preço que eu paguei. Voltei para casa naquele dia com o saco de acém na mão e um gosto de ferrugem na boca. O peso daquela sacola parecia ancorar os meus pés no chão, me lembrando a cada passo que a luta era a mesma, só tinha mudado de endereço. A minha cozinha, o meu refúgio, me acolheu com os seus cheiros familiares. Aquele perfume de alho, de cebola, do molho de tomate que já apurava no fogo baixo, era o meu jeito de dizer para mim mesma que eu estava no controle. Aqui dentro, quem mandava era eu. Eu transformava o acém em alcatra, a água em pirão, a necessidade em sustento. Pelo menos, era essa a mentira que eu me contava. Comecei a preparar os bifes. O ritual me acalmava. A tábua de madeira, a faca molada, o martelinho de carne. Cada batida no bife era um eco, um jeito de espantar os fantasmas que o açougue tinha acordado. Eu batia na carne, mas era como se estivesse batendo nas paredes da memória, tentando amaciar as arestas duras do passado. Temperei com alho socado na hora, sal, um pingo de vinagre. Deixei a carne tomar gosto enquanto eu cuidava do resto. Aquele era o meu dom, criar sabor onde parecia não haver. Dar dignidade a um pedaço de carne que o mundo considerava de segunda classe. Talvez, no fundo, eu estivesse fazendo por ele o que eu nunca pude fazer por mim. Foi no meio desse balé de panelas e temperos que o telefone tocou. O aparelho, um telefone fixo antigo, de plástico amarelado, era um luxo que eu me permitia. Era o meu fio direto com o mundo, com os meus clientes e, principalmente, com meu filho. Meu coração deu um pulo. Era ele. Eu sabia que era ele. Marcos tinha esse costume de ligar no meio da manhã entre uma entrega e outra do seu trabalho. Bença, mãe. A voz dele, mesmo com o chiado da linha, era música. Uma voz de homem grossa,
mas que para mim ainda tinha o eco do menino que chorava de fome no meu colo. Deus te abençoe, meu filho. Tá tudo bem por aí? A Lara tá boa? E você, já almoçou? A gente começava sempre assim, com essa ladainha de perguntas que são, na verdade, um jeito de dizer: eu te amo, eu me preocupo com você. Ele me contou do trabalho, que a correria estava grande, reclamou do trânsito, do calor. E então ele disse a frase que, sem ele saber, era a chave que abria a porta mais escura da minha alma. A Lara estava com vontade de comer uma carne de panela hoje, mãe. Fui no mercado, meu Deus, a senhora vê o preço das coisas? Não dá para entender. Olhei para o quilo da batata, para o quilo da carne, e eu juro que eu não sei como é que a gente faz mágica para botar comida na mesa todo dia. Lembrei da senhora. A senhora sempre deu um jeito, sempre botou a melhor comida na mesa para mim. Não sei como fazia. Ele riu. Uma risada curta de quem desabafa. E aquela risada dele foi a minha ruína. Eu fechei os olhos com força, a mão apertando o fone. A fumaça da minha cozinha se misturou com a fumaça da sopa de ossos de 30 anos atrás. E a voz dele, a voz do meu filho adulto, se misturou com o choro do meu menino de 4 anos. Eu não sei como eu fazia, mas eu lembro. Eu lembro exatamente como eu comecei a fazer. Foi no dia seguinte à noite da sopa de ossos. A fome da manhã era ainda pior que a da noite anterior, porque agora ela vinha com a memória da humilhação. Eu olhava para o Marcos brincando no chão de terra do quintal com umas tampinhas de garrafa, e a minha determinação fria da noite anterior começava a rachar, dando lugar ao pânico. Uma coisa era decidir, no escuro do desespero, que faria qualquer coisa. Outra era olhar para a luz do dia e não ter a menor ideia de como começar. Como se vende um corpo? Onde? Para quem? A ideia era tão absurda, tão distante da minha realidade, que parecia um delírio. Foi quando a Nancy apareceu no portão. Nancy era a nossa vizinha de barraco. Uma mulher uns 10 anos mais velha que eu, que a vida tinha endurecido de um jeito diferente. Ela era espalhafatosa, usava umas roupas justas e coloridas demais e tinha um olhar que parecia saber de todos os seus segredos, mesmo os que você não sabia que tinha. O marido dela tinha sumido no mundo há anos e ela criava 2 filhos com um dinheiro cuja origem ninguém perguntava, mas todo mundo desconfiava. Eu tinha medo dela. Medo da dureza, do jeito direto de falar das coisas. Ela me olhou de cima a baixo e depois olhou para o Marcos. Tá magrinho o teu guri, Sônia. Eu não respondi. Só abracei os meus próprios ombros. A coisa tá preta, né? Ela continuou sem rodeios. Eu sei como é. Já estive aí onde você tá, com a barriga roncando e a vergonha queimando a cara. Ela entrou sem ser convidada, trazendo consigo um cheiro forte de perfume barato e de cigarro. Sentou-se na única cadeira do nosso barraco e ficou me olhando. Olha, menina, vou te falar uma coisa. Ficar aqui chorando e esperando a ajuda de Deus não vai encher panela. Deus ajuda, mas a gente tem que dar uma corridinha na frente. E pra gente que é mulher, sozinha, com o filho para criar, só tem 2 caminhos. Ou o tanque de lavar roupa, ou a cama. No tanque, você vai esfregar as suas mãos até virar um calo só. E ainda assim, o dinheiro não vai dar para carne. Na cama, bem, na cama o serviço é mais rápido. E o dinheiro é melhor. O que ela dizia era tão cru, tão brutal, que eu senti o ar me faltar. Eu queria gritar para ela ir embora, para me deixar em paz com a minha miséria digna. Mas que dignidade? A dignidade de ver meu filho com fome? Eu não sou esse tipo de mulher, Nancy. Eu gaguejei. Ela soltou uma gargalhada sem alegria nenhuma. Que tipo de mulher, querida? O tipo que come? O tipo que não deixa o filho comer sopa de osso? Deixa eu te contar um segredo. Não existe tipo de mulher quando a fome bate na porta. Só existe a que faz e a que não faz. A que sobrevive e a que morre um pouquinho a cada dia. Você só precisa decidir qual das duas você quer ser.
Ela se levantou. Tem um lugar lá perto do centro, uma pensão. Não é chique, não, mas é seguro. Os homens que vão lá são caminhoneiros, viajantes, homens com dinheiro na carteira e solidão no peito. Eles não querem casar, não querem problema, querem uma mulher para conversar, para beber uma cerveja e para esquecer da vida por uma hora. Eles pagam bem por um pouco de companhia. Companhia. Era essa a palavra que ela usou. Uma palavra tão limpa para cobrir uma coisa tão suja. Eu fiquei em silêncio, o coração batendo descontrolado. A minha mente era um campo de batalha. De um lado, a voz da minha mãe, a imagem da igreja, a vergonha, o nojo. Do outro, a imagem do Marcos, a barriguinha dele roncando, o olhar dele pedindo comida. Nancy pareceu entender a minha guerra interna. Não precisa me responder agora, ela disse, a voz um pouco mais suave. Mas hoje à noite, quando você botar aquela água para ferver de novo, pensa no que eu te falei. A fome, Sônia, ela não tem moral. Ela só tem pressa. E ela foi embora. Me deixou ali no meio do meu barraco vazio, com a escolha mais terrível da minha vida nas mãos. Naquela noite, eu não precisei ferver ossos, porque não tinha mais ossos, não tinha nada. Eu dei para o Marcos a última fatia de pão amanhecido molhada na água com um pingo de açúcar. Ele comeu e depois adormeceu no meu colo, um sono agitado de quem não está saciado. E eu fiquei olhando para ele, para o rostinho dele, tão inocente, para as mãozinhas fechadas. Ele dependia de mim, totalmente de mim. E eu estava a falhar. A voz da Nancy voltou. Você só precisa decidir qual das duas você quer ser. E olhando para o meu filho, a resposta veio. Dolorosa, definitiva. Eu seria a mulher que faz, a mulher que sobrevive. Quando tive a certeza de que o Marcos dormia um sono profundo, saí do barraco e bati na porta da Nancy. Ela abriu. E o olhar dela me disse que ela já esperava por mim. Eu vou, eu disse, e a minha voz era de uma estranha. O que se seguiu foi surreal. Foi como me preparar para o meu próprio funeral. Nancy me emprestou um vestido, vermelho, justo, com um descote que me deixava nua. Tem que mostrar a mercadoria, ela disse, com a sua praticidade brutal. Ela passou uma maquiagem forte no meu rosto, um batom vermelho sangue, um risco preto nos meus olhos. Eu me olhei num pedaço de espelho quebrado e não me reconheci. Aquela mulher ali com os olhos assustados e a boca pintada de promessas não era eu, era uma personagem. Uma personagem que eu precisava encarnar para salvar a Sônia de verdade e o filho dela. Não precisa falar muito, Nancy me instruiu, enquanto me guiava pelas ruas escuras do bairro. Sorria, concorde com o que eles dizem, deixe eles falarem. Homem assim gosta de se sentir importante. E na hora H, fecha os olhos e pensa no teu filho. Pensa na cara dele comendo um prato de bife com batata frita. Funciona. Ela me levou até uma rua mal iluminada, perto da rodoviária. O ar era pesado, uma mistura de fumaça de diesel e de solidão, e me apontou uma porta. Uma porta de madeira pintada de um azul desbotado com uma lâmpada fraca em cima. A porta de uma pensão chamada Estrela do Norte. É aqui. Entra. Procura uma mulher chamada Zezé. Diz que foi a Nancy que mandou. O resto ela te explica. E me deixou ali, sozinha, de frente para aquela porta. A porta que separava a Sônia que eu era da Sônia que eu estava prestes a me tornar. Eu olhei para as minhas mãos. Elas tremiam tanto. Levantei uma delas para bater. Parecia pesar uma tonelada. Cada fibra do meu ser gritava para eu correr, para voltar para o meu barraco, para minha miséria honesta. Mas então a imagem do Marcos veio na minha mente. O choro dele, a fome dele. Pensa na cara dele comendo um prato de bife com batata frita.
Funciona. Respirei fundo, fechei os olhos e bati na porta. Aquela batida foi o som mais alto da minha vida. Foi o som da minha rendição. O som da porta que se abria para o inferno para que eu pudesse comprar um pedaço do céu para o meu filho. Mãe, mãe, a senhora está aí? A voz do Marcos me puxou de volta do abismo. Eu estava parada no meio da minha cozinha com o telefone na mão, os bifes esperando na bancada. Tô aqui, meu filho, tô aqui, eu respondi, tentando fazer a minha voz soar normal. Você estava dizendo... Ele riu de novo. Nada não, mãe, bobagem minha. Mas ó, a senhora é o meu orgulho, viu? Sempre foi uma guerreira. Guerreira. Eu desliguei o telefone e fiquei olhando para as minhas mãos. As mesmas mãos que há 30 anos tremeram antes de bater naquela porta azul. Mãos de mãe, mãos de cozinheira, mãos de guerreira e mãos de uma mulher que conhecia melhor do que ninguém o verdadeiro preço da carne. A porta abriu, não com um rangido de filme de terror, mas com um estalido seco, prático. A mulher que apareceu na fresta não era um monstro que a minha imaginação assustada tinha pintado. Era uma mulher de meia idade, como eu sou hoje, com um cansaço nos olhos que eu viria conhecer muito bem. Tinha o cabelo tingido de um loiro amarelado, preso num coque frouxo, e fumava um cigarro comprido, que deixava uma trilha de fumaça cinzenta no ar parado da pensão. Aquela era Zezé. A Nancy que te mandou, é? Ela perguntou, a voz rouca de cigarro, me olhando de cima a baixo sem nenhuma cerimônia. O olhar dela era o de um comerciante avaliando uma peça de carne. Ela não via a minha fome nem o meu medo. Via o meu corpo, o meu rosto maquiado, o vestido vermelho que a Nancy me emprestou e fazia as contas na cabeça dela. Eu só consegui balançar a cabeça, afirmativamente. As palavras tinham sumido. Entra, não fica aí na porta feito alma penada, espantando a clientela. Eu entrei e a porta se fechou atrás de mim. O som daquele trinco foi o som da minha sepultura. O lugar por dentro era escuro, cheirava a cerveja derramada, a cigarro velho e a um perfume doce e enjoativo que parecia tentar, em vão, esconder todos os outros cheiros. Havia uma pequena sala de entrada, com um sofá de napa rasgado, umas cadeiras de plástico e, num canto, um corredor longo e escuro, de onde saíam os sons de uma conversa baixa, de uma risada de homem. O meu inferno tinha um nome, Estrela do Norte, e uma sala de espera. Zezé me levou para um quartinho nos fundos. Escuta aqui, novata, ela disse direta. Não sei que história a Nancy te contou, mas aqui a coisa é simples. Você vai ficar aqui na sala, os homens chegam, olham, escolhem. Um deles te chama. Você vai com ele para um dos quartos. O tempo é meia hora. O preço é fixo. Metade é seu, metade é da casa. Não tem choro, não tem conversa. E sem confusão. Se o cliente for bruto, você me chama. Se você roubar o cliente, eu mesma quebro as suas pernas. Entendeu? Eu balancei a cabeça de novo. O meu corpo estava ali, de pé, mas a minha alma estava a quilômetros de distância, no meu barraco, velando o sono do meu filho. Qual o seu nome? Ela perguntou. Sônia, eu sussurrei. Ela riu. Sônia morreu. Sônia é nome de mãe de família, de mulher direita. Aqui dentro, você precisa de um nome de guerra. Um nome que não te pertença, para você poder deixar ele aqui quando for embora. A partir de hoje, você é... Luna. Gosta de Luna? Lua, a testemunha silenciosa da noite, fria e distante. Fez sentido. Pode ser, eu disse. E assim eu fui batizada na minha nova vida. A primeira noite foi um borrão de medo e de nojo.
Eu fiquei sentada numa daquelas cadeiras de plástico, com o vestido vermelho a parecer uma ferida aberta no meu corpo. Outras mulheres estavam ali, mais velhas, mais novas, cada uma com o seu próprio vazio no olhar. A gente não conversava. Éramos como soldados numa trincheira, cada uma presa na sua própria guerra silenciosa. E então, um homem me escolheu. Ele era um caminhoneiro, dava para ver pelas mãos grossas e pelo rosto queimado de sol. Cheirava a estrada, a suor e a cachaça. Não era um homem mau, eu acho. Era só um homem sozinho. Ele não disse muita coisa. Me levou para um dos quartos do corredor. O quarto era minúsculo, uma cama com um lençol fino, uma lâmpada fraca e uma janela que dava para uma parede. Eu fiz o que a Nancy me disse. Fechei os olhos. Deixei o meu corpo ali, na cama, sendo usado por aquele estranho, e a minha mente voou para longe. Eu não pensei no Marcos comendo bife como a Nancy sugeriu. Aquilo era impossível. A única coisa que eu conseguia pensar era em sobreviver, em contar os segundos, em dissociar. O meu corpo era uma concha, um objeto. A Sônia de verdade estava escondida num cantinho escuro da minha mente, encolhida, a chorar sem som. Quando acabou, ele se levantou, se vestiu e deixou o dinheiro em cima da pequena mesa de cabeceira. Umas notas amassadas. Ele nem olhou na minha cara. Abriu a porta e saiu. Eu fiquei ali, deitada por um tempo que não sei medir. O cheiro dele estava em mim, no lençol, no ar. Senti uma vontade violenta de vomitar. Levantei, peguei aquele dinheiro com a ponta dos dedos. Parecia sujo. Queimava minha pele. Era o pagamento, o preço da minha carne. Naquela noite, eu trabalhei mais 2 vezes. Outros homens, outras solidões, a mesma mecânica, o mesmo vazio. Quando Zezé finalmente me liberou, já passava das 3 da manhã. Ela pegou a parte dela e me entregou a minha. Um bolo de notas que, na minha vida de antes, eu levaria 1 mês para ganhar. Eu enfiei o dinheiro no sutiã, sentindo o papel arranhar a minha pele, e saí para a rua. A caminhada de volta para casa foi a mais longa da minha vida. A cidade de madrugada é um deserto. Eu me sentia um fantasma, uma criatura da noite que não pertencia à luz do dia que já começava a despontar no horizonte. Cada passo era uma acusação. O vestido vermelho, a maquiagem borrada. Eu me sentia marcada, suja por dentro e por fora. Quando cheguei no meu barraco, a primeira coisa que fiz foi me despir daquela fantasia. Tirei o vestido da Luna como se estivesse tirando uma pele de cobra. Entrei debaixo da água fria do chuveiro e me esfreguei com sabão até a minha pele arder. Eu queria arrancar o cheiro daqueles homens, o toque deles, a memória daquela noite. Mas era inútil. A sujeira não estava na pele, estava na alma. Depois do banho, olhei para o meu filho. Ele dormia, sereno. O anjo pelo qual eu tinha ido ao inferno. Peguei o dinheiro que estava no meu sutiã. Contei. Era o suficiente. Era mais do que o suficiente. O alívio que eu deveria sentir não veio. O dinheiro na minha mão parecia pesado, amaldiçoado. Era o dinheiro da minha humilhação. Na manhã seguinte, fui ao açougue. O mesmo açougue no dia anterior, onde eu tinha comprado ossos. O açougueiro me olhou, mas não me reconheceu. Eu era apenas mais uma cliente. Bom dia. Eu quero 1 quilo de bife, alcatra, e meio quilo de batata. A minha voz soou firme. Paguei com uma das notas da noite anterior. E ao pegar o pacote, pesado e frio, com a carne vermelha e as batatas brancas, eu senti um triunfo amargo. Eu tinha conseguido. Meu filho ia comer. Cheguei em casa e comecei a cozinhar. O ato de cozinhar, que sempre tinha sido um ato de amor, agora estava contaminado. Cada fatia de batata que eu cortava, cada bife que eu temperava, era um lembrete. O cheiro da carne a fritar na manteiga encheu o barraco. E quando o Marcos acordou, ele sentiu o cheiro. Os olhinhos dele brilharam. Carne, mãe?
Ele perguntou com uma alegria que partiu meu coração. Carne, meu filho. Bife com batata frita do jeito que você gosta. Eu servi o prato dele. O primeiro prato de comida de verdade em muito tempo. E o vi comer. Ele comia com a fome e a felicidade de uma criança que não sabe de nada. Cada garfada que ele dava era justificativa para o que eu tinha feito. Era a minha absolvição e a minha condenação ao mesmo tempo. A senhora não vai comer, mãe? Ele perguntou de boca cheia. Eu olhei para o meu prato. O bife dourado, as batatas crocantes, a imagem da fortuna. Levei um pedaço à boca. E não senti gosto de nada. Ou melhor, senti. Tinha gosto de cinzas, gosto de vergonha, gosto do cheiro de cigarro e de cerveja barata da pensão Estrela do Norte. A comida que deveria ser o meu maior prazer, o símbolo da minha vitória sobre a fome, tinha se transformado no meu castigo. Eu mastiguei e engoli aquelas cinzas, sorrindo para o meu filho, fingindo que estava tudo bem. E assim começou a minha vida dupla. De dia, eu era a Sônia, a mãe zelosa que lavava a roupa do filho, que o levava para a pracinha, que contava histórias para ele dormir, uma mãe que fazia milagres com o pouco dinheiro que tinha. E à noite, umas 3, 4 vezes por semana, quando Marcos dormia, eu me transformava. Eu vestia a pele da Luna, pintava o meu rosto e ia para a pensão vender o meu corpo por horas de companhia e por um dinheiro que não tinha sabor. Era uma existência esquizofrênica. Eu vivia num estado de alerta constante, com um medo paralisante de que alguém descobrisse, de que uma vizinha me visse saindo tarde da noite, de que o Marcos acordasse e não me encontrasse em casa, de que a doença de algum daqueles homens anônimos passasse para mim. Eu era 2 mulheres, a habitar o mesmo corpo cansado. A Sônia amava o filho com uma força que era a sua única razão de viver. E a Luna rodeava cada segundo da sua existência, mas era ela quem garantia a sobrevivência da Sônia e do menino. O dinheiro comprava a carne, o leite, a fruta. Comprou roupas novas para o Marcos, um remédio para a tosse dele, um carrinho de plástico que o fez sorrir por uma semana inteira. Mas cada nota que entrava naquela casa era marcada. Era um dinheiro fantasma, que alimentava o corpo, mas envenenava a alma da pessoa que o ganhava. E eu aprendi, da forma mais dura, que há coisas que têm um preço muito mais alto do que o que está na etiqueta. A paz de espírito é uma delas. E a minha eu tinha deixado para trás, naquela noite em que bati na porta azul da pensão Estrela do Norte. Uma dívida que eu sinto até hoje que ainda não acabei de pagar.